Olá, sou Daniela do Polo de Peruíbe e estou cursando formação pedagógica em História. Trago aqui para o nosso conhecimento o ano de 1980, marco da hiperinflação. Nós sabemos que o Brasil já atravessou várias inflações, mas foi em 1980 que o Brasil passou pela hiperinflação. Eu estou aqui com a Eusani Monteiro, que na época a Eusani era estudante. Vou entrevistar a Eusani para que ela relate como foi esse período para ela e para as pessoas a qual ela conhecia. Eusani, muito prazer em te receber. Vamos para as perguntas? Como você vivia quando começou a hiperinflação dos anos 1980? Bom, eu era estudante na época e eu acompanhava as notícias jornalísticas e observava os meus pais. Então foi uma época de crise financeira, com muita dificuldade. A inflação, a hiperinflação, chegou a 99,9% e teve o congelamento dos alimentos, dos preços. As pessoas não tinham dinheiro para comprar todos os alimentos. Quando recebiam o pagamento, elas iam no supermercado, faziam uma compra grande com medo de faltar o alimento. Então elas começaram a estocar o alimento. E como toda crise econômica, todo mundo sofreu. Os pais sofreram com relação à alimentação, medicação, vestimenta, falta de trabalho também. Teve comércios também que fecharam. E essa hiperinflação foi devido ao petróleo, O petróleo chegou a uma taxa tão alta que ficou insuportável. E começaram a ter as retaliações nas empresas, com os comerciantes. E teve a necessidade de ter o congelamento. Foi na época que era o presidente José Sarney. E naquela época era cruzado real, a moeda. E a moeda enfraqueceu tanto que teve que mudar até a moeda. Foi aí que nasceu o real. Como você passou a viver durante o decorrer desse período? Durante o decorrer desse período, deu para perceber que era difícil o emprego, as pessoas terem um emprego, pagarem o salário que lhe cabia, por conta que tinha uma estabilidade financeira e uma estabilidade na moeda. Então não sabia como que ia ficar a situação financeira. E só houve um equilíbrio a partir do momento que mudou a moeda do cruzado real, passou para o plano real. E aí deu uma estabilidade. E começaram a se reorganizar, As pessoas começaram a se reorganizar financeiramente. Então muita gente também ficou endividada, outros perderam aplicações, porque o valor caiu muito. O que isso influenciou para a sua vida? Olha, o que influenciou para a minha vida foi fazer uma leitura que na política tem muita estabilidade. E a partir do momento que você mexe com inflação, se você não tem uma política segura, essa crise econômica ela acaba desestabilizando todas as famílias, todos entram no emprego, na empresa. Então naquela mola que gira na economia, afeta todos os aspectos financeiros, o poder aquisitivo cai e a qualidade de vida das pessoas também, porque você não tem mais o poder de compra. Então, quando você tem uma estabilidade econômica, tudo vai muito bem. A partir do momento que a estabilidade começa a sofre um efeito dominó, porque também não vai ter mão de obra, não vai ter emprego, vai ter uma grande falta de emprego e com isso a crise econômica e automaticamente as famílias são afetadas. A sua família nessa época ela trabalhava com o quê? Meu pai era funcionário público, então para ele o salário, bem ou mal, não tinha aumento salarial. Mas quem não tinha
o emprego efetivo, esse ficou desempregado. Sim, então você viu muitas pessoas nessa época perderem seus serviços, seus comércios, muitas pessoas não conseguiram se restabelecer. Perfeito, não se restabeleceram. A partir do momento que mudou a moeda, aí começou uma nova ação e hoje estamos no que nós estamos, que também é uma situação bem crítica politicamente falando. Porque nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise política e uma crise também na área do desemprego, por conta da pandemia. Então, na história, toda crise econômica, hiperinflação, tem raiz, tem espelho. Então, assim como aconteceu em 1980, agora também pode acontecer a mesma coisa, que o real também pode cair. Se continuar com o governo do jeito que está agindo, com essa ditadura toda, e vai ter uma retaliação. E quem vai sofrer vai ser o povo. E então as políticas sociais precisam se reorganizar. Vale ressaltar que nesse período o Brasil ficou conhecido por economistas como a década perdida. Com tudo isso, vemos a importância das políticas sociais e a necessidade de um bom planejamento econômico. Gratidão a todos, a nossa entrevistada e a todos os ouvintes. Deixe seus comentários, compartilhe para que mais pessoas tenham conhecimento da hiperinflação.